Esse é o Conexão Cultura, o programa que te conecta à cultura em São José dos Campos. E sabe onde eu tô hoje? Eu tô na casa da entrevistada. Eu tô aqui com a Preta Ariadna da Mata. Ó, MC, rapper, artesã, empreendedora e mãe também, né? Eu não coloquei aqui, mas é importante falar também, né? Então, eu normalmente eu me apresento de acordo com a ocasião, porque eu faço muita coisa. Então, aí eu falo, o que tem mais a ver? Aí eu me apresento de acordo com do lugar que eu tô. Mandaram me recrutar, tô aqui me apresentando, me conhecem, Preta Ari, dá licença, eu tô chegando. Então, até ressaltar isso, né? Que eu falei, MC, rapper, artesã, empreendedora, porque a gente vai falar mais, né? Se aprofundar nesses assuntos aí, que é a carreira no rap e da marca dela de bonecas da Negrita Arteira, que é muito importante também. Ó, gente, vocês estão vendo essa cara de menina, esse jeitinho doce aqui, mas vai passar uns trechos aí do trabalho dela no rap. Meu Deus, Preta, o sangue nos olhos. Não, é sério, já te falaram isso? Já, muita gente fala isso. Fala, nossa, tava aqui conversando com você, mas você é tão meiguinha. E depois você sobe no palco. Sobe no palco ou clipe, né? Já te disseram isso então, né? Você acha que essa questão da postura, assim, foi algo que você teve que desenvolver pra colocar seu trabalho? Porque mulher, né? Você já sentiu isso? Você acha que isso é uma questão? Eu acho que sim. Eu acho que naturalmente a gente acaba assumindo um personagem, né? Um personagem, eu acho que em todas as ocasiões que a gente tá fora de casa, assim. E às vezes dentro também. Mas esse personagem é bem verdadeiro, assim, ele é bem genuíno, sabe, assim. Eu acho que é mais nesse sentido mesmo de estar nos lugares e poder colocar intensidade. Eu acho que é mais essa questão de intensidade, mostrar o que eu realmente quero mostrar na música, o que eu quero falar. Mas eu falo que acaba sendo algo muito meu, porque eu me sinto muito à vontade no palco, sabe? Que é, né, a maioria das vezes onde as pessoas têm a oportunidade de me ver o antes e o depois, vamos dizer assim, né? Então eu me sinto muito à vontade, então é muito eu ali também. É uma versão. Seria, exatamente. Acho que seria isso, uma versão. E tem isso de, né, menina também, você tem cara de novinha. Você se incomoda de falar alguma coisa? Não. Porque às vezes esse negócio de. Às vezes o pessoal mete muito essa pra mulher, como se fosse um elogio, falar que é novinha. Então não quero te incomodar, não quero pôr nesse sentido. Mas você tem cara de novinha, mas são 17 anos de carreira no rap, né? Esse ano vai fazer. Esse ano. Agora em abril faz 19 anos de 19, carreira. então eu tô atrasada. 19, não, tá fazendo 19 já. Isso. E nesses 19 anos, você teve muita mudança, assim, no seu trabalho? Em algumas coisas, sim. Eu acho que, né, positivamente a gente evolui, né? Então tem muitas coisas que eu era e que eu fazia antes, que eu não faço mais hoje. E aí, né, não dizendo negativamente, não, tem coisas que eu praticava que eu não pratico mais. Não assim. Mas é questão de evolução mesmo, né? A gente acaba aprendendo mais, né? É experiência, né? A experiência, o tempo traz isso. Os temas que você, lá do início, abordava, eles continuam os mesmos? Continua porque, infelizmente, não mudou, né? De 19 anos pra cá. Então, esses temas são atemporais e, na verdade, eles já eram falados por pessoas que vieram antes de mim, muito antes de mim, e a gente continua falando agora. E eu acredito que a gente ainda precisa falar bastante ainda, né? Mas ainda à frente, porque muita coisa ainda precisa ser mudado nesses temas, nesses assuntos. Ainda precisa, né? Eu vi, eu não lembro onde que eu vi agora, se foi numa entrevista sua, eu acho que foi num mini doc, que você falou assim, que você escreve rap desde que você aprendeu a escrever. É verdade isso? E quando foi isso? Então, na verdade, assim que eu aprendi a escrever mesmo, na idade de escola, assim que eu fui alfabetizada,
eu comecei a escrever, mas na verdade eu não escrevia rap, eu escrevia música, texto. Eu tava até contando pro Valentim esses dias atrás, que ele fez uma pergunta pra mim e eu tava contando pra ele e fui relembrando, né, que eu tinha essa coisa de escrever, sempre gostei muito de escrever, e aí eu escrevi historinha, escrevia música também, aí quando fui ficando mais adolescente, a idade das paixões, eu escrevia... Aí vem o eu lírico, né? Aquela coisa toda, gente, enfim... fases, né? E aí eu escrevia música também. E eu até falei pra ele que eu tinha uma professora, que eu amava essa professora, e ela incentivava bastante, sabe? Então eu escrevia, e eu cheguei a escrever assim uma coletânea, né, de historinhas assim, e eu entreguei pra ela. E depois ficou com ela, porque, né, o tempo passou. Infelizmente essa professora já faleceu, fiquei sabendo que ela faleceu. Então, eu sempre lembro, às vezes, dessa fase, assim. Quem foram suas figuras importantes que te inspiraram a começar o trabalho de escrever e tal? Então, quando eu era criança, eu sinceramente não lembro quais eram as minhas influências, assim, né? Eu lembro que eu escrevia muito isso. Eu escrevia historinhas, né? E aí depois as minhas influências e as minhas motivações na adolescência foram justamente essa questão, né, de ser adolescente. A gente tem tantas questões e tudo mais, então essas foram, né, as minhas motivações. Mas assim, depois, hoje... Sim, o que eu tenho vívido, né, e que são recentes e tudo mais, que são as inspirações de hoje, é o meu dia a dia mesmo, são as pessoas que convivem comigo, principalmente as mulheres, né, porque eu escrevo muito falando disso, né, sobre o que é ser mulher preta. A preta no topo é problema, respeita meu corre e minha história na cena. Eu vim pra mudar o esquema, toda trabalhada e vitória é meu tema. Plenitude na trilha, sagacidade nata. Grande pra sua bastilha, força que não se arrebata. Né, e depois a maternidade, o que é ser mãe, né, e então eu sempre digo que as minhas influências, elas são tantas e elas mudam muito, mas as que permanecem são essas, né, as que permanecem do meu lado mesmo, né, então são as mulheres que cantam comigo, são as mulheres que, enfim, que estão na arte, na cultura comigo, elas me inspiram muito, as nossas conversas, as nossas vivências me inspiram muito para escrever. Uhum. Nesses 19 anos, você pode contar pra gente como é que foi a sua trajetória de começar a se envolver com hip hop, com rap? Você não é daqui, você é de Araraquara. Isso. Ela é de Araraquara. Quando que você veio pra cá, pra São José? Então, eu vim de Araraquara em 2002 pra cá, né? E aí, enfim... eu vim pra cá em abril, inclusive, que eu me lembro que foi em abril, pra São José, e aí eu falo da questão de ser em abril, porque quando eu cheguei aqui, já tinha começado as aulas e tudo mais, enfim, aí entrei na escola, tal, aquela pessoa nova, né, eu fiz amizade, né, com uma filha de uma amiga da minha mãe, e aí ela já curtia rap, né, na época, curtia hip hop e tudo mais, então a primeira vez que eu fui numa festa de rap foi com ela. E ela namorava com um rapaz que já cantava rap no primeiro grupo que eu comecei a cantar rap. E aí, na época, né, tinha muito essa, vamos chamar de tradição, né, que era essa coisa de chamar as mulheres principalmente para fazerem refrão nas músicas, né? Aquele back vocal, E aí, eu falo uma questão de tradição porque, assim... foi uma época em que isso aconteceu muito, né? Você só via mulheres cantando o refrão. E aí eu fui pra cantar, enfim, eu já escrevia. E eu me motivei, né, nesse grupo. Falei, poxa, eu quero, né, fazer as minhas letras também. Depois do Ideologia Ativa, eu fui cantar no Comando 11, que era 2 rapazes também, nos chamaram também pra fazer backing vocal. Mas nesse eu já comecei a colocar as asinhas pra fora. E depois... aí depois desse grupo eu tive uma passagem bem rapidinha, mas muito rápida mesmo, porque foi muito uma questão de me inserir, de querer estar perto, que foi quando eu conheci a Meire, que ela fazia parte de um grupo que se chamava Oposição, e aí eu sempre participava dos ensaios deles e tudo mais, enfim, muito nessa questão mesmo de querer participar e querer sugar tudo, né? E depois, nessa mesma época que eu conheci a Meire, eu também participei do Safari, né? Que aí eram mais cabeças, né? Que a gente falava. Mas eu era a única mulher também, mas aí nesse grupo eu já rimava, enfim. Abra um caminho
claro pra mim, pequena menina, que o rap é sua sina, engrandece sua rotina. Importante, rimo sem visa lucros onde eu cante. O hip hop é minha arte, do rap sou diletante. Sou MC e represento bem meu elemento. Não sou diva, mas sou quem cultiva o sentimento. Me apresento como a porta-voz de todas elas, da voz grave e aguda, suave e profunda. Né, porque depois que eu conheci a Meire, a gente se identificou muito, né, com as ideias e tudo mais. A gente não usava o nome De Origem ainda no grupo, né? Então foi tudo muito assim, acontecendo muito assim, um atrás do outro, né? Então foi Ideologia Ativa, depois o Comando 11, aí nesse mesmo tempo de transição para Comando 11 eu conheci a Meire, aí a gente se juntou porque a gente se identificava bastante. Nesse mesmo tempo Safari, aí eu fiquei um bom tempo Safari De Origem, aí Safari terminou, De Origem continuou. Mas o De Origem ele ainda existe, né? Dizem aí que a minha gíria me torna sem conteúdo, melhor que não saber nada e pensar que sei de tudo. É o que eu falo, independente do meu dialeto, certo ou errado. Cada um manda o recado, tem seu gesto. Então, o De Origem a gente deu uma parada, né, na pandemia e tal. E assim, o De Origem hoje sou eu, o Leandro, né, o DJ, e a Meire. E nessa época, eu costumo falar que a gente ficou meio, né, embora toda a situação, mas eu costumo falar que a gente ficou meio atordoado também, porque a gente tinha que fazer o corre do pão, né? Aquela coisa de... Então, assim, a Meire tava muito cheia de coisas, né? Projetos e tudo mais. Então, não só para não ficar parado, mas também porque a gente precisa, né? Precisava sobreviver nessa época em que a classe artística foi uma das mais prejudicadas, né? Porque a gente é isso, né? A gente é povão, a gente precisa se envolver. E no momento que a gente não podia fazer isso. Então ficou muito complicado manter um grupo, né? Tanto que eu conversei com outras pessoas também e assim, vários grupos tiveram essa coisa, sabe? Então foi uma coisa que ocorreu com o De Origem também. Mas o bacana é que antes do De Origem a gente sempre foi uma família, durante o De Origem a gente ficou mais família ainda porque tava junto. Já era uma duplinha antes do De Origem, né? E depois a gente continuou ainda muito juntas e muito trocando ideia, sempre perguntando uma coisa pra outra e tudo mais. Então assim, a gente nem sentiu que o De Origem realmente, né, teve essa parada, porque a gente não tava fazendo show porque não tava mesmo. Não tava, né, tendo essa vivência de grupo porque não tava mesmo, mas a gente ainda se vivia, né? A gente se frequentava, se conversava, sempre trocando ideia sempre que possível. Então, pra gente é como se não tivesse terminado, assim. Ó, vamos dar uma pausa aqui, gente, mas depois do intervalo a gente vai falar dos lançamentos, de tudo que a Preta já produziu, que tem muita coisa legal. A gente já volta. Tô de volta aqui com a Preta. Preta, a gente vai falar dos seus lançamentos agora, que são muitos. Desde aquela época você já tá lançando, assim, tem lançamento... você tem bastante clipe, né? Você curte bastante, produção audiovisual. De 2018 pra cá, solo foram coisas pontuais que eu fiz. Mas nesses 19 anos eu fiz muita coisa. Tem coisa que eu preciso lembrar que eu fiz. Que eu vou, enfim, né, lembrar, escrever alguma coisa, preciso falar alguma coisa e eu vou relembrar. Eu falo, caramba, nossa, eu tenho isso, nossa, eu fiz isso. Então, tipo, foram muitas participações com outras pessoas, né, em outros projetos. Então tem bastante coisa do Safari, tem coisa do De Origem, né. Os 2 primeiros grupos que eu participei, por exemplo, eu não tive, né, essa oportunidade de ter tantas coisas. Eu tenho CD, né, lançado e tudo mais, mas coisas de audiovisual, assim, foi mesmo do Safari pra cá. E realmente eu gosto muito do clipe, eu gosto muito dessa coisa da interpretação, dependendo do que do figurino. No dia é uma loucura, mas é bacana, eu gosto dessa coisa dos bastidores, e quem tá olhando os bastidores não sabe, né? Não faz ideia de como funciona, e depois de ver tudo pronto, é muito massa, muito mágico, assim, muito da hora. Fiquemos juntos. Eu não vou deitar e serei pedra no sapato dos bicos que insiste em menosprezar as coisas que não abdico.
Já me calei, mas hoje não fecho o bico. Meu grito vem pra cortar o mal, por isso dedico. Dessas suas últimas produções, você me corrige, ó, é porque assim, eu tenho... Me corrija se eu estiver errada, mas tem os do Wasabi, né? Nossas Garotas e Por Nós. Tem Tá no Jogo. Essa não é só sua. Tem a do Nego Max, eu coloquei o Rap é Preto porque a música é muito legal, mas essa não é uma das que são só suas, né? Tem Nós Tá de Olho. E o Emergência, que tá no Sobe o Som, assistam Sobe o Som, Emergência vai passar no Sobe o Som. Mas dessas assim, você tem alguma preferida? Tem alguma que foi... Tem alguma história? Cara, olha, É difícil escolher preferido? Eu acho que porque acho que música é igual filho, né? Aí não tem muito aquela questão do preferido. E aí cada uma tem uma história, tem uma vivência e tudo mais. E fala de coisas, né? Diferenciadas, assim. Mas eu acredito que Emergência seja uma música que me conectou com muita gente, né? E é uma música que fala muito sobre mim, sobre o que eu penso, né? Sobre as minhas, assim. Então, se de repente tiver que escolher uma, eu acredito que seja mesmo Emergência, muito por isso, né? Porque me conectou bastante. É uma música que eu lancei, gente, nem lembro quando foi que eu lancei Emergência. Péssima com data. Mas assim, uma música que desde quando eu lancei, eu falo que me conectou muito com as pessoas, porque ainda as pessoas quando vêm conversar comigo, fala sobre Emergência, né? Que de repente me conheceu em Emergência, então se de repente tivesse que escolher uma, é Emergência mesmo. Nossa, e é surpreendente, gente, ela se transforma. A essa altura vocês já devem ter assistido alguns trechos, mas eu vou colocar mais esse de Emergência agora pra vocês verem a transformação. Hostilizado por sua matriz, embranquecimento, sujo e sangrento quando se refere à África raiz. O que vem de nós nunca é bom, o que lembra nós nunca é bom. Mas dança um bigada de saia rodada e pula 7 ondas no Réveillon. O pessoal acabou de assistir um trecho de Emergência agora e tem o Nós Tá de Olho também. Eu vi numa entrevista você falando assim que em todos os seus sons você fala de amor. Até no Tá de Olho? Você fala de amor lá também? Até no Está de Olho, por incrível que pareça. O que você quer dizer assim com que você fala? Falar de amor no rap acaba sendo algo meio fora da curva, sabe? Assim. E ainda algumas pessoas até hoje veem essa questão de falar de amor ou de falar qualquer outra coisa que não sei. Porque a gente costuma muito usar o termo no rap, aquele som de protesto, né? Então qualquer coisa que fuja, que saia disso, é visto com uma certa estranheza. Até como se não fosse rap, de repente. Até como se não fosse rap. E intenção, pra mim, foi assim, uma dificuldade para fazer o lançamento. E aí eu fiquei pensando muito nesse sentido, né? Eu vou lançar esse som e como que vai ser, né, para as pessoas? Porque a gente, obviamente, a gente faz som para as pessoas, então a gente quer saber o que elas acham. Como que vai ser para eles assimilarem, né? Exatamente, né? Né? Mas é o que eu falei pra... Eu tava conversando com a minha produtora esses dias atrás e eu falei pra ela, cara, eu quero fazer música. E a música que eu escolhi fazer é o rap. Mas eu quero fazer música. E principalmente uma música que seja livre de julgamento. Porque eu tô fazendo música para outras pessoas, eu estou. Mas se for algo que eu não consiga fazer, que eu tenha que fingir ou qualquer outra coisa, não vai ser, né? Não vai acontecer, porque, enfim, eu não me vejo fazendo assim, né? É claro que tem toda uma questão comercial e tudo mais, só que assim, ainda assim, precisa ser a minha música. Me analisando a minha arte, a minha música, eu falo de amor em Emergência, né? Eu falo de amor em Por Nós, principalmente, né? Então, assim, e até em Nós Tá de Olho, porque eu tô falando de amor próprio, eu tô falando de amor, de respeito, sabe? E o amor não é um só, né? Você fala de amor sempre, né? E você também tá livre pra fazer outras coisas, né? Pra falar de outras coisas. E dando um spoiler aqui, a música que vem agora, ela também é um outro ritmo, né? Uma outra coisa. Então, assim, não deixa de ser rap, não deixa de ser Preta Ari, não deixa de falar de amor, não deixa de protestar, porque até a intenção que é um amor romântico, eu tô protestando sobre o meu direito quanto mulher
de não ficar esperando que alguém me escolha, mas de eu ir lá escolher, de eu falar do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. E quanto mulher preta, né, que a gente tem toda uma questão de auto-amor, toda uma questão de relacionamento quanto mulher preta, que é sobre protestar sobre isso também. Então, assim, nunca deixou de ser protesto e nunca deixou de ser amor, de falar de amor, entendeu? No próximo bloco, a gente vai pra esse lado aí de infância também, porque a Preta, além de várias outras coisas, ela é pedagoga também. A gente vai mostrar um projeto lindo que ela tem. Fica aí que a gente já volta. Voltei, gente, voltei com uma negrita arteira aqui no colo, a marca da Preta. Olha, eu tava lendo a etiqueta aqui enquanto isso, olha, tá escrito aqui, é muito importante. Cheguei pra transmitir todo o carinho da negrita arteira. Você já sabe o quanto você é especial? Sim, você pode ser o que você quiser. É isso que você quer passar? Sim, com certeza, totalmente. Inclusive, se desse, eu poderia colocar bem mais coisas aí. Uma cartinha, né? Mas aí eu sempre, quando eu envio, eu mando, vai essa tag, né? E vai também um cartãozinho postal. E eu ainda mando uma carta escrita à mão, porque é muito sobre isso, né? Sobre a gente poder se comunicar e conversar com a criança, ou enfim, com o pai, ou às vezes, né, tem muito adulto que ganha a boneca da negrita arteira. É mesmo? Mesmo para transmitir, né, o que eu quero passar. Há quanto tempo que existe a marca? A negrita tem 9 anos. Você já falou um pouco, mas o que te deu o estralo para você começar a marca? O que você queria, né, transmitir? Então, a negrita tem 9 anos, né? Foi em 2014 que ela nasceu. E assim, foi uma série de coisas, né? 9 anos, é a idade do Valentim. É a idade do Valentim. Inclusive, ela nasceu justamente porque o Valentim, né, estava a caminho. Porque, na verdade, eu sou pedagoga, mas antes, né, da pedagogia tinha o magistério, né? Pessoa entregando a idade. Tinha o magistério, e aí, depois do magistério, ele parou de valer, e aí a gente tinha que ter uma faculdade, né, vamos dizer assim. E aí, fui fazer pedagogia. E eu sempre tive, né, esse olhar, assim, atento com relação, né, enfim, não teria como ser diferente também, com relação a racismo e, enfim, todas as suas, né, seus tentáculos. Eu percebia na faculdade que, aí em contato com as crianças, quando a gente, né, sai para fazer estágio e tudo mais, que tinham crianças negras e a maneira que essas crianças negras eram tratadas, eram abordadas, né, eram vistas. E eu já comecei, né, falei, cara, porque assim, eu fui uma criança negra, né, e eu sei como era ser uma criança negra na escola. Mas quando você se torna adulto, tem algumas coisas que a gente esquece, tem algumas coisas que a gente já não olha mais, né? Então a pedagogia foi essa oportunidade de poder voltar a olhar para a infância negra nas escolas. Você estava pensando também no Valentim? Isso, e aí, né, Valentim, fiquei grávida do Valentim nesse período e eu fiquei pensando muito, cara, como que eu vou conseguir trazer, né, essa representatividade pro meu filho, mas também como que eu vou conseguir conversar com ele sobre isso, né? Porque crianças negras poderiam, mas elas não estão livres de racismo assim na primeira infância, né? E como que conversa com uma criança sobre isso, né? Então, né, juntando tudo isso, essa questão da vivência na faculdade, Valentim e tudo mais, aí eu pensei em brinquedos, né? Pensei nas bonecas negras, porque são bonecas, né? São brinquedos, mas brincar é coisa séria e é uma forma da gente dialogar sobre muita coisa com criança brincando, né? Então as bonecas foi minha forma, assim, eu sempre brinco que o rap eu falo com adulto e a negrita eu falo com as crianças. E aí, até quando a negrita surgiu, eu tinha muito essa coisa, gente, eu sou Ariadna da Mata, quando eu era do negrita, e eu sou Preta Ari quando eu era no rap. E aí depois eu falei, não, gente, agora é tudo Preta Ari mesmo, porque eu sou uma só. E porque as coisas se conversam. E em muitos momentos a negrita encontra com rap, enfim. Então não tem como separar. E é sobre isso também, é sobre falar
sobre a mesma coisa, mas de formas diferentes, né? Então não tem mais essa separação, mas foi um processo, né? Foi preciso eu descobrir mesmo. E as bonecas não são apenas as ideias que são suas, você é artesã que faz, né, ali. Como que veio esse dom, né, de artesã? Como que você descobriu isso? Foi fazendo? Vou fazer. Mas e aí, ele sentar mesmo, máquina de costura, como é que foi? No meu caso, foi um ofício que foi passado pela minha avó, né? E a gente costuma chamar de ofício, né? É algo que é passado ali pelo seu familiar e tudo mais. E na Negrita, no começo, as minhas bonecas, gente, eram todas feitas à mão, porque eu não tinha máquina de costura. Nossa, não, tipo, tudo à mão, você diz? Tudo à mão, e eu vendia bonecas já assim, então eu produzia todas as bonecas à mão. Tem até algumas pessoas que eu conheço, né, desde essa época aí que eu comecei a vender as bonecas, né, que eu ainda converso e tudo mais, né. Teve até uma boneca que faz bastante tempo que eu vendi, que um dias atrás a moça entrou em contato comigo, ela falou: ai, Ari, a minha boneca, é que as crianças brincam muito e tudo mais, mas será que você poderia arrumar essa sainha, que sei que lá? Ela me trouxe, e aí eu, né, e foi bom, sabe? Foi legal lembrar, ter a boneca de novo, de volta, porque assim, a boneca, depois que vai, eu procuro sempre manter um contato com as pessoas, né? Mas assim, nem sempre é possível, né? Tem boneca que saiu do Brasil, né, até. Não são só bonecas, né? Tem outros tipos de brinquedo também, que legal. Isso. Aí a maioria são brinquedos sensoriais, né, que eu faço. Eu aprendi a fazer, é bem recente nessa questão dos brinquedos, muito no sentido de aprender a fazer e depois trazer essa afro-referência para os brinquedos também. Então vai ter Quitebook, né, que são livros sensoriais, aí são os brinquedos criativos também. Então cada um tem uma função e vai trabalhar algo também, mas muito para poder trazer também essa afro-referência para os brinquedos também, não só para as bonecas, mas também para os brinquedos. Como são 9 anos de marca, você já deve ter... Você acabou de falar, né? Quem você já teve contato ou não. Mas assim, tem alguém que você viu crescer? Agora já é grande. E aí? Tem a Júlia, que é filha da Meire, né? Que tem boneca também. E uma das bonecas, essa boneca aqui, é inspirada na Júlia. Sério? É, a Yan. Né, justamente por causa de uma vivência com relação ao racismo mesmo que ela teve na escola. E a Júlia tá com 18 anos hoje. Né? Então, assim, e é gratificante, né? Poder ver o que essas crianças se tornaram, e essa questão do empoderamento, essa questão do fortalecimento também de identidade, né? Preta, parabéns pelo trabalho, e não só da Negrita Arteira, mas como você falou, né? No rap com os adultos, aqui com as crianças, parabéns. E obrigada por nos receber aqui na sua casa. Eu que agradeço, né? Agradeço, inclusive, pelo convite, agradeço por virem aqui. Agradeço, né, todo mundo que tá assistindo aí, né, e que vai lá, com certeza, visitar os meus perfis. A gente vai deixar todos os endereços aqui, vão. Mas é isso, né, sobre fortalecimento também. A gente, às vezes, não sabe como fortalecer as pessoas que a gente gosta. Eu sempre falo que uma das formas de fortalecer é justamente essa, seguindo os perfis, compartilhando. E que eu sempre falo no Negrita é: se você compra, presenteia ou compartilha o Negrita, você já tá nessa corrente aqui de fortalecer essa questão mesmo de empoderamento, né, a questão de poder levar representatividade, né, e é uma mensagem que é importante ser passada sempre. Então, agradeço demais pela oportunidade, inclusive, né, de poder passar minha mensagem. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Gente, se vocês quiserem assistir esse programa novamente ou qualquer outro, tudo fica disponível lá no YouTube da TV Câmara. Segue a gente também no Instagram, onde vocês podem ver as próximas pautas, sugerir pautas. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana, lá no Conexão Cultura.